Deixa eu só fazer uma história. Claro, mano. Eu estou falando isso porque o Monark e eu entrevistei o Monark no meu canal no YouTube, nós batemos um papo maravilhoso, acho o Monark um cara fantástico, e uma das coisas que a gente debateu no final, e viralizou bastante na internet, depois em corte de TikTok, essas coisas todas, foi justamente isso, eu falando naquela época para ele, Monark, você tem que se posicionar, não existe uma equivalência entre o que está acontecendo, e ele naquela época estava muito reticente, e aí hoje, agora, diante de tudo isso que a gente está vivendo aqui, eu queria que ele tivesse que ele falasse o que ele pensa hoje em dia, como ele sempre fala com tanta franqueza, que é o que me faz gostar tanto dele. Olha, se a gente quiser fazer uma análise de quem eu acho que é menos nocivo para a sociedade agora, é com certeza o Bolsonaro. Eu não gosto do Lula no sentido de que eu não confio no que ele vai fazer, e eu percebo que por mais que tenham decisões do judiciário que tenha favorecido o Bolsonaro nessa questão da censura, a maioria das decisões são em favor do Lula. Você já teve decisões do Bolsonaro perder mais de 160 inserções na TV, o que agora, no final do segundo tempo, faz uma diferença imensa para a campanha. Isso aí foi suspensa agora, a decisão a gente vai até abordar agora aqui no programa. A decisão anterior, E eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração, como você disse no começo do programa, a live que ontem, olha, o que foi a live, o estouro que foi a live ontem. Também vamos falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho. Sim, com certeza. Então, eu acho que pro país o Lula seria pior, assim. Eu com certeza não vou me furtar de dizer que eu penso isso. Agora, a gente tem que entender também que o Bolsonaro, ele vai ser presidente ou não, pode ser presidente, é presidente agora, mas ele não tem sido uma barreira contra os esforços que o judiciário tem feito para acabar com a liberdade de expressão do brasileiro. Ele, inclusive, tem sido uma desculpa para que essas coisas aconteçam. Eles demonizaram o cara e agora usam essa demonização para justificar uma censura que está sendo imposta. Infelizmente, eu não acredito, mesmo que o Bolsonaro ganhe, que a gente vai ter uma resolução do problema que está acontecendo. Porque esse problema, inclusive, ele não é nem 100% brasileiro. Eu não acredito que a censura foi um movimento que se iniciou aqui no Brasil. O Guga quer falar? Diga lá, Guga. Não. Depois de você, só estou dizendo para a ordem mesmo. Desculpa. Claro. Então, eu acho que a gente tem que perceber que lá nos Estados Unidos, onde o Paulo está agora, está acontecendo a mesma coisa. O Alex Jones, que é um radialista muito famoso nos Estados Unidos, foi multado em $1 bilhão por uma fake news. $1 bilhão. Tipo, eu prefiro ser censurado, né? Que perder $1 bilhão que eu nunca vou ter. Mas são coisas diferentes, Monark. Eu vou te explicar qual é a diferença fundamental entre o que aconteceu com o Alex Jones e o que está acontecendo conosco aqui na Jovem Pan. E vou explicar, porque eu acho que o Guga também não entendeu. Uma coisa é você ser responsabilizado pelas suas falas. E todos nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Todos nós. Liberdade de expressão não significa que você não sofra as consequências de uma fala caluniosa. O Código Penal brasileiro prevê crime de calúnia, injúria e difamação. Quando você se sente caluniado, o que você faz? Eu já fiz isso várias vezes, inclusive estou fazendo agora, inclusive contra uma amiga do Guga. Meu próximo call depois do programa é um processo contra uma jornalista. Você vai lá, entra na justiça e fala: esta mulher mentiu sobre mim. Eu quero, no caso, se atribuir um crime, você a processa por calúnia, pede uma indenização. Você vai a um tribunal, você apresenta suas provas, tem o seu julgamento, tem direito de defesa, todo o devido processo legal é seguido, e a partir daí a pessoa é responsabilizada. Às vezes criminalmente, às vezes civilmente, e tem que te pagar uma indenização. Isso existe aqui nos Estados Unidos também. O que o Alex Jones, o processo que o Alex Jones está sofrendo, não é de natureza criminal, é de natureza civil, e ele inventou um absurdo. O Alex Jones falou que o caso de Sandy Hook, o massacre de Sandy Hook numa escola americana, não tinha acontecido, e inventou uma teoria da conspiração absurda por trás disso, e, segundo os processos que ele sofreu, gerou dano, inclusive para as famílias, né? Dano emocional, dano material, inclusive para as famílias. De $1 bilhão?
Aí vamos chegar aí. O valor da ação, ele vai ter apelação, provavelmente vai ser revertido. No processo do Texas, o valor era muito mais alto, caiu. Tem a ver com processar aqui, difamar aqui nos Estados Unidos. Isso é uma discussão que o Brasil precisa ter. Difamar aqui nos Estados Unidos é muito caro. Sério, é? Muito caro, muito caro. Vou te dar um exemplo. A CNN foi processada por $1 bilhão por ter difamado eu esqueci o nome dele agora, o menino que estava com o boné do MAGA no memorial do Clinton, no memorial do Lincoln, perdão, em Washington. Ele foi processado, Nick Sandman. E a CNN foi processado por $1 bilhão, no final acabou fazendo um acordo de settlement. Difamar nos Estados Unidos é caro. Uma outra coisa, um outro mundo, é o que a gente está vivendo aqui. Isso é um outro planeta. Não tem nada a ver o que a gente está vivendo aqui com isso. O que a gente está vivendo aqui é o seguinte: certos fatos, ora, eu não sei o que dizer, vou ter que apagar da história que o Lula foi condenado por corrupção 3 vezes? Vou ter que apagar dos livros de história? Certos que o PT protagonizou o maior escândalo de corrupção do Brasil, não pode mais falar, tem que tirar dos livros de história? O que pode mais ser dito ou não? Essas coisas, e alguns deles, fatos que são indiscutíveis, segundo as próprias sentenças judiciais. Ora, veja, eles criaram um conceito agora de desordem informacional, onde informações verídicas levam o eleitor a conclusões equivocadas. E o que são conclusões equivocadas? Ora, as que eles consideram equivocadas. Eu não considero equivocado você chegar à conclusão de que, diante da declaração do Marcos Valério, pode ser que, enfim... Paulinho, eu vou ter que te interromper. Infelizmente, eu vou ter que te interromper. Paulinha, e nessa escalada de decisões do